Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Algumas outras traduções dizem assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Você, olhando essa passagem, você vê que Deus trouxe a todos, liberdade de se aproximar do seu trono, a todos, com confiança. Está aqui, ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo de oportuno, quer dizer, em tempo de necessidade. O poder da escolha é meu e seu. Aqui. Meu e seu, o poder da escolha. De aproximar ou não. É meu e seu. De querer Deus na nossa vida. É meu e seu o poder da escolha de querer Deus perto de nós ou não. Deus nos encontra no nível da nossa fé. Deus nos encontra no nível da nossa obediência. Ele vai achar você, aonde você estiver, no nível da sua fé e no nível da obediência a Ele. Aonde você estiver, Ele vai te encontrar. Somos nós e não Ele quem escolhe o quão perto ou longe estaremos do seu trono. É nós que escolhemos o que nós queremos na obra de Deus. É nós que escolhemos. Se a nossa fé é pequena, se a nossa fé é 10% de 100, Ele vai nos encontrar nos 10% que nós temos. Se a nossa responsabilidade com o reino de Deus é bem pequena também, é de qualquer maneira, Ele vai também nos encontrar da forma que nós fazemos. Porque somos nós que escolhemos. Deus nos encontra no nível que nós estamos. Portanto, a intimidade com Deus depende apenas da nossa vontade e do nosso comprometimento de se aproximar dEle. Só. O Evangelho é muito simples, irmãos. Nós é que complicamos tudo achando que Deus não vai se importar com as nossas atitudes de desobediência e compromisso. A gente que acha. O Evangelho é simples. Não dá para dizer que estamos comprometidos com Deus sem estarmos com o nosso coração dentro da sua vontade, sem estarmos. Não dá. Está aqui. Não dá. Uma das coisas que atrapalham o nosso avanço e a continuidade do nosso crescimento é achar que já está suficiente o que estamos fazendo para Deus. Ai, já está suficiente eu ir na igreja o dia que der. Já está suficiente. Já está suficiente eu dizimar na igreja quando eu quero. Já está suficiente eu ofertar a hora que eu quero. Já está suficiente eu fazer o que eu quero. Já está bom demais para Deus. Isso é um grande engano. Podemos fazer as mesmas coisas, mas em níveis diferentes. Não é obrigado a mudar as coisas. Uma planta recebe da mesma água todos os dias. Você agoa, você derrama água na planta todos os dias. Em cada estágio da planta, a água produz um benefício. A água não precisa mudar para trazer um benefício para a planta. A água não precisa ser diferente para que nasça um fruto melhor. Assim, nós somos com Deus. O nosso alvo é ser elevado à intensidade que Jesus tinha. E qual era a intensidade que Jesus tinha? Pregar a palavra, falar do Evangelho, amar o próximo, ser misericordioso,
ser verdadeiro, ser comprometido, ser fiel, ser justo, e por aí vai. Quem determina a intensidade somos nós. Estamos em um processo. O ritmo do nosso crescimento espiritual está conosco. Não adianta dizer que o ritmo espiritual depende da igreja, ou depende do pastor, ou depende da palavra, ou depende do culto. Não, depende de nós. A nossa intensidade determina o nosso aumento e crescimento. Precisamos nos examinar. E esse examinar não é preciso fazer, não pode ser feito só no dia da Santa Ceia. Precisamos nos examinar todos os dias, se é realmente o caminho de Deus que estamos trilhando em nossa vida. Porque às vezes a gente não está trilhando nada. Às vezes eu estou vindo na igreja, estou indo embora para casa. Estou sentando na cadeira, estou indo embora para casa. E assim vai. Eu preciso me examinar se realmente eu estou servindo a Deus. Precisamos entender a vontade de Deus para que venhamos a responder. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade? É possível se inclinar para a carne e para o espírito? E quem decide isso é eu e você. É possível inclinar para a carne ou inclinar para o espírito? E quem vai decidir se é eu e você que vamos decidir. O inclinar é a nossa escolha com ação. Inclinar para as coisas de Deus é escolher com as ações correspondentes. E quais são as correspondentes? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E qualquer crente é forte para resolver tomar essa decisão. Porque o pecado já não nos domina mais. Ah, pastor, o pecado me domina, a vontade de aprontar me domina, a vontade de que... Não. Já não está mais em tempo disso. Não. Se eu estou inclinado para o Espírito, quem me domina é o Espírito Santo. Se eu sou relaxado, eu estou inclinado para a carne. Se eu sou bom, eu estou inclinado para o Espírito. Se há mentira, estou inclinado para a carne. Se há verdade na minha vida, eu estou inclinado para o Espírito. Se há ódio, eu estou inclinado para a carne. Se há misericórdia, amor, eu estou inclinado para o Espírito. Não tem essa de dizer que o pecado é o pecado, não. A inclinação do Espírito dá a vida e a paz. É como se fosse uma coroação para uma escolha correta. Sabemos que um abismo chama o outro. Eu já preguei sobre isso aqui. Se você se inclina para a carne, você vai para outro nível. Se não há comprometimento com a obra de Deus, você está no outro nível. Se relaxou, você está no outro nível. Mas se você inclina para a glória, você vai também para outro nível também. Se você se inclina para a obra de Deus, você está no outro nível. Se você se inclina para Jesus, você está no outro nível. Não tem essa de dizer, é o pecado que está me dominando. Não tem essa mais. Quando participamos das coisas de Deus, coisas vão saindo de nós. Como é que você quer que as coisas aconteçam na vida de Deus se você não participa das coisas de Deus? Como é que eu quero que as coisas de Deus entrem na minha vida se eu não entro na vida de Deus para que ela aconteça na minha vida? Uma glória chama outra glória. Não precisa o louvor estar aqui na frente. Irmãos, vamos louvar. Irmão, vamos engrandecer a Deus. Não precisa. Porque quando eu estou inclinado para as coisas de Deus, isso sai espontaneamente da minha boca. Sai de dentro de mim, das minhas entranhas. E onde eu digo, glória a Deus. É isso que eu tenho que fazer. Santidade é o forte e intenso desejo de fazer o que Deus disse que sim.
Santidade é isso. Concupiscência é o forte e intenso desejo de fazer o que Deus disse não. Quando eu sinto vontade de fazer o que Deus disse não, eu estou inclinado para a carne. Tudo que Deus disse não, não pode ser feito. Então eu não sirvo a Deus. No momento em que você e eu alinhar a nossa consagração, alinhar a consagração com os pés. Quando eu alinhar minha consagração com meus pés, aí sim, a nossa inclinação será completa. Não adianta se eu inclinar a cabeça, se meus pés querem ir para outro lugar. Minha cabeça tem que estar alinhada com meus pés. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É assim que funciona. Deus não escraviza ninguém. Ninguém aqui que está aqui hoje é escravo de Deus. Não é. Mas se Ele tiver a nossa consagração, Ele vai ter domínio sobre eu e você, sim. A igreja está entendendo, irmãos? Amém? Deus não escraviza ninguém. A grande maioria dos cristãos vive uma certa nostalgia da glória de Deus lá do passado. Eu vejo isso. O que é nostalgia? Saudade. Saudade dos milagres. Saudade do agir de Deus. Eu vejo isso. E muitos cristãos vivem uma nostalgia. E por isso que fazem tanto sucesso os promotores dessas campanhas. É por isso que faz sucesso os promotores de vigílias e desses espetáculos litúrgicos. É por isso que fazem campanhas, por isso que eles fazem sucesso, porque os cristãos vivem saudosos com nostalgia dos milagres. Por isso que eles fazem sucesso. Muitos querem ver, querem cheirar, querem tocar, querem ouvir, querem saborear a glória de Deus, mas não é assim que funciona. É preciso obediência. Muitos hoje vivem dos sinais visíveis do Senhor. Vivem de igreja em igreja a procurar profecias e sinais de Deus. Jesus enfrenta hoje nas igrejas a dinâmica humana, onde ele diz que não é ele que está fazendo a coisa, mas o humano que está na frente diz que é Deus que está fazendo. Jesus, além de enfrentar todas as coisas das pessoas, do descompromisso das pessoas, ainda enfrenta essa dinâmica humana, onde se coloca uma faixa na porta da igreja, e diz que hoje tem curas e milagres, como se a agenda de Deus estivesse na mão humana. Jesus enfrenta hoje nas igrejas a incredulidade, incapaz de um compromisso. Enquanto alguns anseiam por revelações ou profecias, por bênçãos, onde ficam pulando de circo em circo. Perdão, não posso falar de circo em circo, porque eu estaria denegrindo a imagem do palhaço. Digo de igreja em igreja, me corrigindo, fazendo isso como se fosse um estágio primário da revelação de Deus. E a palavra diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus, por já nos ter dado o seu verbo, a sua palavra, Ele não precisa mais lançar mão da fumaça, do fogo para ser notado pelos homens. Não precisa, Ele já deu o verbo, que é Jesus Cristo. Muitos hoje precisam urgentemente ler a Bíblia Sagrada.
e obedecer a Deus. Fazendo assim, vão passar a viver manifestações sólidas da presença de Deus. Não essa manifestação imaginária que muitas igrejas têm produzido, de um Deus que só, para eles, só é poesia. Onde só precisam ser aquelas cantorias nas igrejas, e Deus vai fazer tudo, como se não precisasse ouvir sacrifícios, obediência. E essas igrejas têm produzido um Deus poético. Onde quer que estejamos, dentro ou fora das igrejas, somos o povo de Deus. Temos que entender isso. Onde quer que estejamos. Pedro não pôde esconder sua condição de discípulo de Jesus. Não pôde. Você é um deles? Não. Ele negando a Jesus. Ele não pôde esconder a condição de discípulo de Jesus. Nenhum de nós que estamos aqui podemos esconder a condição de discípulos de Jesus. Aonde Deus mandar você ir e falar a palavra e orar e buscar, você tem que ir. Todos têm que saber no seu trabalho que você é um cristão que serve a Deus. Você não pode ficar inerte para lá e para cá, com vergonha de alguém dizer alguma coisa, porque você serve a Deus. Pedro não pôde fazer isso. Jerusalém era pequena demais para Pedro, para que ele pudesse se esconder. Há muitos cristãos que arrancam do seu corpo a marca da propriedade de Jesus Cristo. Arranca de dentro a propriedade de Jesus Cristo. E arranca quando param de ter compromisso com Deus. Quando param de ter compromisso com a igreja de Deus. Seja ela grande ou pequena. Arrancam a marca que está marcado no peito, que se chama a marca de Jesus Cristo. Arrancam quando tratam a obra de Deus de qualquer maneira, relaxadamente. Arrancam quando torna o ide de Jesus qualquer coisa. O choro de quem assim procede será tão amargo quanto o de Pedro, quando o galo cantou. Será tão amargo quanto o de Pedro. Não precisamos ter vergonha. O nome que, portanto, é nome, amor, graça e luz, não há necessidade de escondermos. Não há. Todos têm que saber que você é luz e sal. Todos. Todos têm que saber que você é luz e sal. Todos têm que saber que você serve a Deus. Todos têm que saber que Deus está sobre a sua vida. Todos que estão aqui. Todos têm que saber. Aqui ali, deixem falar o que quiserem de crentes. Mas todos têm que saber que habita o Espírito Santo na tua vida. Todos têm que saber que você é uma porta aberta para uma oração quando você for preciso. Todos têm que saber. Você tem que estar aberto quando alguém precisar ouvir de Jesus. Você tem que estar aberto. Antes que um peso ou uma vergonha venha sobre você, é preciso fazer isso. É um privilégio ter essa marca de ser filho de Deus. É um privilégio. Nós temos que todo dia levantar a bandeira e falar: eu sou povo do Deus Santo. Não podemos esquecer que Deus nos lega o nome. Que Deus nos constitui como seu povo. Que nós podemos invocar o seu nome. Seja para exaltar o seu nome, seja para lhe pedir algo pelo poder do seu nome. A glória de Deus nos enche quando nós o buscamos. Quer ficar cheio da glória de Deus? Busca Ele. Quer ficar cheio? Busca Deus. Quer ficar cheio da glória de Deus? Busca Ele. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz o quê? Será que nós esquecemos dessa palavra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos ir além, além, além. E quando digo além, é muito além de ir na igreja. Precisamos ir além de nos identificarmos como o seu povo, para vivermos como um povo que busca a face de Deus. Nós precisamos ir muito mais além. E quando nós vamos além disso, a resposta de Deus é que Ele espera que o povo ore e busque. Está aí. Está escrito na palavra. E esses 3 verbos aqui, humilhar, orar e buscar. Gosto de pensar que esses 3 momentos são especiais. De um relacionamento duradouro com Ele. Desenvolvendo como uma gradação. 3 verbos. Humilhar é reconhecer os pecados cometidos contra Deus. Quando nos humilhamos diante de Deus, nós nos colocamos em nossos lugares. Quando nos colocamos em nossos lugares, nos colocamos Deus no seu lugar em nossa vida. Essa humildade significa reconhecimento dos nossos erros e exaltação da perfeição de Deus. Agora, então, depois de nos humilharmos, podemos então orar. Porque só se pode orar, está aqui, ó. Se humilhar, orar e buscar minha face. Primeiro é se humilhar. Depois que eu me humilho diante de Deus, e Deus, eu sei qual é o meu lugar e sei qual é o de Deus na minha vida, depois disso tudo é que eu posso orar. Não adianta chegar com Deus com arrogância para orar. Vou orar com eloquência na oração. Não adianta não, Deus não ouve isso não. Só podemos desenvolver a oração tendo passado pela humilhação. Só então podemos orar. Orar é travar com Deus um diálogo de desiguais. Você não tem que achar que é igual a Deus. É orar e travar o quê? Algo. Um diálogo com desiguais. Deus é muito maior do que você, muito maior do que eu. Eu estou diante de um ser que é o rei do universo. Então, é um diálogo desigual, em que nós pedimos e esperamos. Olha só, nós pedimos e esperamos, louvamos e descansamos. Não é essa determinação que as igrejas estão falando, eu determino, isso é balela. Porque eu estou indo diante de um Deus, de um diálogo desigual, onde Ele é Deus e eu sou humano. Foi Ele que nos fez, Ele tem todo o poder sobre a nossa vida. Orar é pedir por nós mesmos e pelos outros. Orar não é impor nossa vontade à de Deus, não. Antes é esperar que o fruto, que o Espírito Santo, conforme a nossa vontade e a vontade do Pai. Romanos 8, 27 fala sobre isso. Olha aí, irmãos. E aquele que examina os nossos corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Está aí. A oração é a consequência de um estilo de vida. Olha só. Oração é a consequência do estilo de vida. Qual é o estilo de vida que nós estamos vivendo? O estilo de vida de Deus é nos ouvir e responder. O estilo de vida de cada um de nós é considerar que não há decisão sequer de nossas vidas que não passe pelo crivo da aprovação de Deus. Aprovação que obtemos por meio da oração. Se você não orar, não vai acontecer nada. Não adianta pular, não adianta subir monte, não adianta, sabe, fazer sacrifício de ficar de cabeça para baixo. Não adianta nada. Quando tudo estiver bem, depois de orar, humilhar e orar. Depois, quando tudo estiver bem,
devemos agradecer e buscar de toda a nossa vida. Buscar agora. Humilhar, orar e buscar. Depois de orar e tiver tudo bem, buscar a face do Senhor e ter prazer em estar na sua presença. Primeiro eu me humilhei, depois eu orei. Agora eu vou buscar e agradecer. Está tudo inverso na igreja agora, por aí. O convite precisa ser feito para que Jesus entre na nossa vida. Enquanto não o convidarmos, ele vai continuar do lado de fora. Enquanto não for convidado, Jesus entra na minha vida verdadeiramente, Jesus vai estar lá do lado de fora. Apocalipse 3:20 diz o quê? É um texto conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo na porta de muitos. Se não se humilhar, se não orar e se não buscar, não adianta. Pastor, eu dizimo, não adianta. Pastor, eu oferto, não adianta. Pastor, eu faço sacrifício, não adianta. Pastor, eu ando descalço no caco de vidro, não adianta. Pastor, eu faço tudo, pastor, não adianta. Só pode louvar a Deus aquele que se humilha. Senão será apenas uma autoexaltação. Não exaltação a Deus. Não. Só pode louvar a Deus aquele que ora. Senão será apenas um espetáculo. Uma bela manifestação artística, mas incompleta, para servir de repouso ao nosso Deus. Só pode louvar a Deus aquele que o busca. Senão será no máximo um lamento, um serviço a uma ideia ou uma causa. Então, quando está louvando aqui, nós temos que reunir isso tudo que eu falei. Assim como iniciei, volto a dizer, nessa reflexão, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não há outra maneira de termos relacionamento pessoal com Deus, a não ser essa, não há. Não há. Pastor, eu sou eloquente da palavra, não há. Pastor, eu estudei 30 anos a Bíblia, não há. Deus nos encontra no nível da nossa fé, ou no nível da nossa obediência, que estivemos a Ele. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.